Olá, mais uma vez, meus amigos. Vamos dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agora indo para a instrução dos Espíritos, uma instrução do Espírito São Luís no item 24, que se chama Limites da Reencarnação. A mensagem veio na cidade de Paris em 1859. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então ele está falando aqui que não tem um limite de encarnações. O que acontece é que em cada encarnação, se a gente está falando utilizar o corpo físico, em cada encarnação ele melhora um pouquinho porque o espírito vai evoluindo. Então a matéria da qual ele habita também é de uma condição melhor. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e consequentemente menos sujeito a vicissitudes. Em mundos superiores, então, ele tem uma constituição mais leve e menos densa do que essa nossa, e menos sujeito a doenças, a dores, a sofrimentos do corpo físico. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o próprio perispírito, que é esse envoltório semimaterial que liga o espírito ao corpo. Então, conforme o espírito evolui mais, esse envoltório vai ficando tão mais sutil, né? Menos denso, menos duro, menos consistente, ao ponto de se confundir com o próprio perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas, eteriza-se mais e mais até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram lhes permite viajar por toda parte, onde quer que sejam chamados, pelas missões que lhes foram confiadas. Então, os espíritos superiores, com esses corpos mais leves, menos densos, com menos problemas, eles podem transitar muito mais rapidamente do que a nossa locomoção com o corpo físico. É o que o Espírito de São Luís está dizendo nessa comunicação. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Então, dizendo que as encarnações em mundos superiores não são da mesma maneira como o nosso, no nosso tipo de mundo que tem essa necessidade desse corpo que nós temos aqui no planeta Terra, pela condição do próprio planeta. Em outros mundos mais elevados, eles podem ter corpos mais sutis. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo entre uma existência e outra, corporal, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga o seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Então, essa é a mensagem do nosso papel enquanto nós estamos encarnados. A nossa missão é nos purificarmos nos pensamentos e atitudes para que os nossos corpos sejam cada vez mais
sutis, mais leves e não tão sujeitos a vicissitudes, a problemas, a doenças, como é esse nosso corpo físico tão frágil e ao mesmo tempo pesado, né? E difícil locomoção. E esse papel cabe a nós, no meio da nossa evolução, conseguir habitar esses corpos mais sutis por uma questão de evolução espiritual. Muita paz a todos e até o nosso próximo estudo.